Será que um dia a inteligência artificial vai substituir os médicos de carne e osso? Dá só uma olhadinha aqui. Publicação da revista Science, em busca da erradicação dos diagnósticos médicos. O que ele começa falando aqui pra gente? Ele está dizendo que, apesar da comunidade médica não divulgar muito isso, existem muitos estudos que demonstram que os erros diagnósticos são realmente um problema importante. Então ele está citando aqui um estudo recente que concluiu que aproximadamente 800 mil americanos morrem todos os anos ou ficam permanentemente debilitados por conta de erros diagnósticos a cada ano, né? Esses erros são como, por exemplo, você não fazer o diagnóstico de um ataque cardíaco, não fazer o diagnóstico de uma infecção, ou dar um diagnóstico de pneumonia, quando o diagnóstico correto, na verdade, é embolia pulmonar, por exemplo, né? Então, esse tipo de erros diagnósticos causam esse dano tremendo. Olha só, eles estimam que 5% dos adultos vão experimentar algum diagnóstico, algum erro de diagnóstico a cada ano. E que a maioria das pessoas vai experimentar isso pelo menos uma vez na vida. Olha lá. E aí ele está dizendo que o uso da inteligência artificial, então, para ajudar os médicos a considerar os diagnósticos, a melhorar, a refinar seu diagnóstico, é um campo de estudo que vem crescendo bastante na ciência. Aqui ele vai trazer, por exemplo, uma revisão sistemática de 33 estudos clínicos randomizados que compararam a colonoscopia com a ajuda da inteligência artificial e a colonoscopia sem a ajuda da inteligência artificial. E aí foi demonstrado que a inteligência artificial conseguiu causar uma redução de 50% nos pólipos e nos adenomas não identificados quando não tem a inteligência artificial associada. E que o tempo que demorou a mais para melhorar essa acurácia foi de apenas 10 segundos. Muito legal, né? Aqui ele diz que a principal razão de tudo isso é também evitar essas situações emblemáticas, por exemplo, desse menino que ele cita aqui, um menino jovem com uma dor severa, com dor de cabeça, com uma marcha anormal, não conseguia caminhar direito e com um distúrbio de crescimento e que já tinha sido avaliado por 17 médicos ao longo de 3 anos e não teve nenhum diagnóstico. E aí o que aconteceu? A mãe dele colocou os seus sintomas no ChatGPT e aí veio o diagnóstico correto de espinha bífida oculta. O menino foi submetido a neurocirurgia para descompressão nervosa e evoluiu muito bem depois disso. E ele cita aqui, por exemplo, um outro caso de uma mulher que estava procurando ali a atenção primária, estava tendo diagnóstico dos seus sintomas de Covid longo, que não tem um tratamento validado para Covid longo, e aí o marido dela colocou os sintomas dela no ChatGPT e os exames laboratoriais, e foi dado o diagnóstico pelo ChatGPT de encefalite límbica, o que foi depois confirmado por exames de anticorpos, e ela foi submetida ao tratamento específico com imunoglobulina endovenosa. E então é isso, a gente não pode perder de mente, que ele está dizendo aqui, que existem mais de 10 mil tipos de doenças humanas catalogadas na literatura e que é praticamente impossível para um médico ter todo esse arsenal aí gravado na sua cabeça, né? E além disso ele diz que uma inteligência artificial que tivesse a leitura de toda a literatura médica disponível teria nada menos do que bilhões de horas de experiência clínica. Legal, né? E aí, o que você acha? Será que algum dia a inteligência artificial vai substituir os médicos no diagnóstico, até no tratamento talvez? Ou será que vão simplesmente ser um elemento de ajuda para refinar ainda mais a atividade médica? Deixe seu comentário aí.